sou melhor. Eu sei mais. Eu sou o bom, eu sou o cara. E aí Deus abate o soberbo. Aí lá em Manhuaçu eu perguntei assim, gente, o que é o abate? Hein? Quem já foi no abatedouro de frango aí? Ou quem sabe o que é um abatedouro? A senhora sabe, né? O que acontece com o frango no abatedouro? O de frango morre de cabeça para baixo, né? Eu nunca fui. Abatedor de frango lá já está picadinho já. Mas aí ele morre. Ou seja, o que Deus faz com o soberbo? Aí a gente quer romantizar a Bíblia, né? Não, Deus não mata. Ih, esquece. Esquece. A gente quer romantizar a Bíblia na igreja. A gente quer ver Deus como um príncipe encantado. Deus é amor, mas Ele é justo. Deus é amor, mas é justiça. E aí, quando eu me considero melhor do que o outro, o que Deus faz comigo? Me tira de cena. Mata meu ministério. Porque Deus não tem problema com isso, igreja. Deus não tem problema em abater o soberbo. O soberbo não, mas o humilde Ele exalta. Então, quando eu vejo meu irmão superior a mim, Deus Ele me exalta, mas não para que eu possa ficar soberbo. Não, mas Ele me exalta para me honrar, porque eu estou considerando o outro superior. E cada vez que você continua considerando, mais você está subindo. A escada do cristão, ela é para baixo. Você vai sempre sendo mais humilde, cada vez mais humilde. E Deus vai te exaltando. Aí a gente quer ser exaltado aqui. Aí Deus vai só descendo a gente. A ótica de Deus é totalmente diferente da nossa, irmão. Você quer ser exaltado? Se humilha. Você quer receber? Dê primeiro. Você quer ser amado? Ame primeiro. Vai na contramão daquilo que nós imaginamos. Vai na contramão. Porque geralmente a gente quer primeiro ser abençoado. Aí Deus ama primeiro aquele que abençoa. Você não tem que se preocupar em ser abençoado. Você tem que se preocupar em abençoar. Aí você fala, eu não tenho nada. A viúva lá do azeite, lá, não tinha nada. Ela falou, não, eu tenho uma botija de azeite. Aí, através daquela botija, Deus multiplicou e ela viveu o restante da vida com aquilo. Uma botija de azeite. A viúva lá, que Elias chegou para ela, falou assim, mulher, o que você tem aí? Ela falou, eu não tenho nada não, eu tenho um pouquinho de farinha que eu vou fazer um bolo, vou comer, vou morrer, eu e meu filho. Aí ele falou, faz para mim primeiro. Primícia. Primícia. Aí ela fez. Aí ele falou, nunca vai te faltar a farinha da panela. E nem o azeite da botija. Irmão, você sabe o que é você durante... O pessoal que vai saber o que eu falo. Durante mais ou menos, porque a fome, a falta de água, de chuva, ainda demorou em média de 1 ano e meio, 2 anos. Havia 3 anos já que não chovia em Israel. E aí o que acontece? Imagina durante 2 anos, você meter a colher ali na farinha, fazer o bolo, comer. No outro dia, você mete a farinha, vai, faz o bolo, come, e a farinha nunca acaba. A mesma lata, durante 2 anos, você meter a colher ali, fazer a farinha e nunca acabar. Você virar o azeite, fazer o bolo, comer, no outro dia a mesma coisa, durante 2 anos, e aquela botija nunca acabar. É ou não é provisão de Deus? Mas porque ela colocou Cristo no centro. Ela colocou Deus no centro. A palavra do homem de Deus no centro. Então, quando nós colocamos a vontade do Senhor acima da nossa vontade, Deus Ele entra com provisão na nossa vida. Amém? Quando eu considero o meu irmão superior a mim, considerar o outro superior, quer dizer que eu estou me humilhando, não ao homem, mas a Deus, porque é princípio. Então nós temos que considerar, quando você serve, você não está servindo porque você é crente, não, você está servindo porque o Espírito Santo está te compungido a servir. Ele está te dando uma ordem, sirva. E você está servindo. Aí quando você está servindo, você está colocando aquela pessoa superior a você. Aí quando a gente senta e só quer ser servido, é diferente. Mas Jesus, Ele serviu os discípulos. Jesus, Ele pegou uma bacia com água e uma toalha e limpou, lavou os pés dos discípulos. Os discípulos eram servos, mas Jesus se fez um servo ainda maior.
E ele foi exaltado sobremaneira. Aí o problema é que a gente quer ser exaltado sem servir. Irmão, não conseguiremos ser exaltados por Deus sem nunca servir. O Evangelho de Cristo é baseado em quem serve, serve. Só serve quem serve. Então, por isso, nós devemos sempre servir. Servir, 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 servir. O Evangelho de Cristo é baseado no serviço. Um culto ao Senhor é baseado no serviço. O que é um culto? É um serviço que prestamos a Deus. Nós viemos aqui, oferecemos a nossa vida, nós viemos aqui, deixamos nossos dízimos e as nossas ofertas, nós viemos aqui e temos comunhão com os irmãos, nós viemos aqui, servimos uns aos outros, porque nós consideramos Ele superior a nós. Não é porque Ele é melhor, Ele é superior. Eu me coloco como um suporte para Ele. Suportai-vos uns aos outros. Suporte. É ser suporte para o irmão. É cuidar do irmão. Amém? Glória a Deus. Agora um outro aí. Isso é legal. Não dar ibope para as pedradas. Quem já recebeu pedrada pelo Evangelho? Quem já? Quem já levou pedrada porque é crente? Todos nós, né? Ou quase todos. Se você não recebeu, prepara. Agora abre aí comigo Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dá para comprar até uma casa, né? Com as pedras. Os irmãos de Massu vão deixar agora para o pessoal da igreja aqui ler. Quem achou, leia para nós, irmãos. Já estou crucificado com Cristo. Só que nós, ou seja, o que Paulo está dizendo? Dizer, agora eu já não vivo. Agora quem vive em mim é? Então o meu viver, a minha vida, o que aconteceu com ela? Morreu. Não é? Se eu não vivo mais, eu estou morto. Não é, irmãos? Se nós nascemos para Cristo, o velho homem morreu, não morreu? Hein? Então tá bom. O problema é que às vezes as pedradas machucam, não machuca? Hein? Pedrada machuca, né? Mas morto sente dor? Hã? Morto sente dor, irmãos? E por que então que a gente sente dor quando alguém dá uma pedrada na gente? Não morreu direito. Irmão, preste atenção. Morto não sente dor. Estão tacando pedra em você? Deixa atacar. Não dá ibope não, irmãos. O problema é que a gente fica agarrado aqui. Ai, me machucaram, me feriram. Ai, irmão, não dá a paz do Senhor na igreja. Eu vou morrer. Eu vou sair da igreja, ninguém me dá a paz do Senhor. Eu saí da igreja, pastor não me visitou. Eu vou sair da igreja, eu vou sair da igreja. Fulano falou mal de mim, falou que eu sou feio. Não volto na igreja mais. Não é? A gente já conhece alguém assim, né? Não vou falar da gente não, que é feio, né? A gente conhece alguém assim. Eu não vou naquela igreja mais que falaram mal de mim. Eu não vou naquela igreja mais porque fulano é metido. Eu não vou naquela igreja porque aquela igreja só tem rico. Eu não vou naquela igreja por causa disso, por causa daquilo, por causa... E aí a gente recebe muita pedrada. Eu não vou na igreja não porque fulano só fala que eu sou assim, que eu sou... E aí, irmãos, a gente fica dando ibope. E acaba que no meio desse dar ibope, a gente acaba dando lugar ao diabo. Aí Paulo vai dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, quem vive em mim é Ele. E o viver que agora eu vivo no Espírito, e não na carne. Então quem anda em Espírito, Espírito é um Espírito, irmãos. Espírito não cansa. Espírito não sente dor.
Espírito é aquele que é espiritual. E aquele que é espiritual não fica preocupado com o que te fizeram ou deixaram de fazer. Mas ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe quem que é o centro. Se Jesus é o centro, pode dar pedrada, não tem problema. Jesus é o centro. Eu estou levando pedrada por causa dele. Ele levou por minha causa, por que eu não posso levar por causa dele? Ele foi chicoteado por minha causa, por que eu não posso levar um chicotezinho? Isso não é nada perto do que ele levou por minha causa. E se eu estou fazendo por causa... O problema, irmãos, é que às vezes na igreja a gente não tem o pastor como o centro, não tem Jesus como centro. O problema é que às vezes na igreja a gente é que quer ser o centro. A gente quer que a igreja gire em torno de nós. Não, sou eu. Aí Paulo vai dizer, eu morri. O problema é que a gente não quer matar o eu. A gente quer que o eu fique vivinho. E o eu tem que morrer. O eu tem que morrer. Então, quando eu entender que Cristo ele é o centro, eu vou fazer com alegria. Eu vou considerar o outro superior a mim. Eu não vou preocupar com as pedradas. Até porque só se taca pedra em árvore que tem. Você vai tacar pedra em árvore que não tem fruto? Só se taca pedra em árvore que tem. Se estão te tacando pedra é porque você está frutificando. Mas não espera te tacar pedra não, você tem fruto? Dê o fruto. Deixe que comam do fruto que você está dando. Se estão te tacando pedra é porque você está alto. Você está fazendo sombra. Deixe que eles usufruam da sombra que você está fazendo. Porque a sombra que você está fazendo está sendo um refrigério na vida deles. Isso é viver o Evangelho de Cristo. É estar preparado para receber aquele que vem. É mudar a nossa mentalidade em relação aos irmãos que vão chegar. Porque eu creio que essa igreja vai chegar muita gente nova. Mas a igreja tem que estar preparada para receber. Não adianta sairmos para evangelizar o rio todo, se quando o rio chegar aqui, a gente não está preparado para receber. Aí eles vão embora. Aí a gente tem mania de falar, não, vai um, Deus manda 10. A gente não está segurando um que está indo. Deus não vai mandar 10. A gente não está preparado para segurar um. Irmão, se hoje entrar 300 pessoas aqui, pum, nós somos preparados para receber? A gente acha que está. Mas talvez não estejamos. Para receber no culto e eles irem embora, tudo bem. Mas suficientemente para discipular todos eles, não. Para cuidar de todos eles, não. Para amar todos eles, considerar todos superiores a nós, não. Porque a gente vai pensar assim, eu estou aqui tem 50 anos, eu sou melhor. E não é. Não que eu sou PhD, sou semideus, aí eu sou melhor. Não. Aquele que é grande tem que se fazer pequeno. Amém? Ser missionário é entender que antes até das pessoas chegarem, é nós estarmos preparados. Você vai num buffet, num casamento, o pessoal não vai cozinhar na hora que você chega lá. Você chega lá, a comida já está pronta. Né? A dona Selma vai falar? Ah, tá. É por causa da hora, já deu a nossa hora, irmãos. Então, para entendermos o que é uma igreja missionária, precisamos entender que nós temos que estar preparados. E essa preparação ela é dada dia a dia, para receber aqueles que virão. E depois nós temos que preparar e enviar essas pessoas. Hoje o maior evangelismo que você vai conseguir fazer, e talvez o mais eficaz, seja nas redes sociais. Aproximadamente 2 a 4 bilhões de pessoas hoje no Instagram. É uma ferramenta que a igreja tem, que antigamente era do diabo, né? Muita gente falava que era, que na verdade não é. É uma ferramenta que a igreja pode usar para evangelizar vidas. Então, evangelize nas suas redes sociais. Evangelize na sua rua, evangelize no seu bairro, evangelize no seu trabalho. As pessoas lá no seu trabalho, elas têm que saber quem é que está dentro de você. O que é que você está carregando? O Espírito Santo. Amém? Então, que essa palavra abençoe o seu coração. Glória a Deus. Amém?
Ninguém perguntou? Vou liberar aí para pelo menos uma pergunta, tá, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não tiver, nós vamos dar seguimento. Aí, ó, recebi uma missão aqui. Os bispos querem para nós dar uma recapitulada. Irmão, deixa eu perguntar, quem entendeu o conteúdo que nós passamos aqui? Hã? Então vamos lá. A missão da igreja, ela é duas. Quais que são? Hã? Evangelizar e edificar. Evangelizamos lá fora e edificamos aqui dentro. E se dá em 3 etapas. Quais que são? Volta o relógio para as 9. Vamos começar de novo. Em 3 etapas. Quais são? Isso. A ordem correta é o vinde, que está lá em Mateus 11, 28. Depois, o segue-me. Esse segue-me, irmãos, não é segue-me a mim, não. É segue-me a Cristo. Porque se a gente for seguir o homem, a gente se perde. Cadê o motorista aí, ó? Olha lá. Olha o motorista aí, ó. Se a gente for seguir o homem, a gente se perde, tá, irmão? Não siga o homem. Ou então siga o homem certo. Estou brincando, tá, igreja? Então, o segue-me é a Cristo. Está lá em Lucas 9, 23. É brincadeira, tá, Maurício? É brincadeira, tá, irmão? Nós estamos zoando ele desde ontem. A gente foi dar uma volta, aí ele, na vinda, né, no retorno, ele saiu na nossa frente, chegou depois. Não é? Mas tá bom, tá na bênção. E depois nós temos o ide, que é Marcos 16, 15. Preste atenção. Quando eu entender que o Evangelho de Cristo é pautado em 2 missões, mas em 3 etapas, o vinde é para quem ainda não chegou. Por isso que tem um convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem uma chave legal nesse texto, abra lá de novo, Mateus 11, 28. Eu não ia falar não, mas o bispo me deu mais uma meia hora, né, bispo? Ah, é só 5? Entendi, meia hora. Oi, mas lá, irmão, se vocês não vão andar o parar, eu vou indo até. Vou indo. Aí as irmãs falam, tem que fazer almoço pro meu marido. Aí eu falo, então eu vou ter que parar. Tem que fritar o frango. Alguns têm que abater o frango. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu vou escrever no cantinho aqui, ó. Jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo... Ô pastor, como é que eu sei quem está no centro? Irmão, a chave está aqui, ó. A chave está ali. Jugo e fardo. Jesus diz, o meu jugo é e o meu fardo é igreja, preste bem atenção. Igreja, nós temos tratado muito isso lá, em Manhuaçu. Igreja que Cristo é o centro. Cristo é o centro, ó. Se torna uma igreja leve. O problema é que às vezes a gente vem pesado e volta mais pesado.
não é? Às vezes a gente vem sobrecarregado e sai mais sobrecarregado. Onde, na verdade, a igreja tem que ser suave e leve. Irmãos, o culto tem que ser algo suave e leve. O problema é que, repara, que hoje, você já reparou, não sei se você já pensou, que hoje os cultos têm sido para os homens e não para Cristo? Vou dar um exemplo. A pessoa chega no pastor e fala assim: pastor, esse louvor de hoje eu não gostei. Mas peraí, quem falou que o louvor é para agradar o homem? Você já reparou que muitas vezes a gente vai ter que ter, agora nós vamos ter um louvor da oferta. Aí é um louvor preparado para tocar o coração da pessoa, para ela ofertar. Ou seja, a gente está tocando a pessoa. Onde, na verdade, o nosso louvor tem que tocar o coração de Deus. Eu costumo dizer que você não precisa de esperar. Geralmente, é o terceiro louvor que é o da oferta. Você não precisa esperar. Quando Cristo é o centro, você já chega. Onde que é? Eu vou ofertar. Cadê o negocinho? Eu vou já colocar. Cadê o Pix? Deixa eu mandar. Aí a gente fica esperando o culto, o momento da oferta, para poder ofertar. Você pode estar em casa aí, você talvez tenha alguém assistindo a gente aí, faz o Pix aí. E a gente fica preocupado, não, porque, nosso Deus, está na hora de começar o culto, o povo não chegou. Às vezes na igreja vai começar o culto, tem 2, 3 pessoas, e a gente fica lá, não, vai chegar mais alguém, vai chegar. Aí a gente está esperando o povo chegar para começar o culto, porque a gente acha que o culto é para a pessoa. E o culto é para Ele. Porque quando Ele é o centro, pode ter só uma pessoa na igreja que o culto é para Ele do mesmo jeito. Pode ter 500 pessoas, o culto é para Ele do mesmo jeito. O louvor pode não ter instrumento nenhum, é para Ele do mesmo jeito. Porque o verdadeiro culto ao Senhor, ele não começa aqui às 19h30, às 18h, às 17h, às 16h, às 9h, não começa aqui. Começa em casa. Você já vem de casa adorando. Como ser uma igreja missionária se a gente não sabe nem o que é adoração? Já começa a adorar em casa. Não, aí eu vou chegar na igreja, aí canta o primeiro louvor. Não, esse louvor não senti nada não. Quem que nunca pensou isso, irmão? Vamos falar a verdade. Aí canta o segundo louvor. Não, esse eu também não senti nada. Nem um arrepio. Aí o terceiro, nossa, esse é o meu louvor, Não, aí começa até a rodopiar. Quem que nunca viu isso? Esse louvor me tocou, entrei na graça. Mas peraí, você estava fora da graça? Não, agora nós vamos entrar na graça, quer dizer que você estava fora. A ausência de graça é desgraça. Por isso que você tem que viver na graça, porque a ausência da graça é desgraça. Aí a gente fala, irmão, vamos entrar na presença do Senhor. Mas peraí, você estava fora? A gente tem o hábito de falar, né? Vamos entrar na presença do Senhor. Então eu estava fora da presença. Da porta para fora eu estou fora da presença. A presença do Senhor é só aqui dentro. É um conceito que nós temos de igreja errado. Porque quando Cristo é o centro da minha vida, lá no meu trabalho eu adoro. Lá no meu trabalho, o que eu fizer, eu estou fazendo para o Senhor. Mas não é para o meu patrão. Não, tira seu patrão de cena. Cristo é o centro. Cristo tem que ser o centro, não é só da igreja, mas de toda a nossa vida. Aí lá no seu trabalho, seu patrão pode te aborrecer, você não está nem aí para ele, porque você está fazendo para Cristo. O seu salário pode até ser baixo, mas como você é fiel, como Cristo é o centro da sua vida financeira, você não está preocupado. Tem gente que na hora da oferta fica até triste. Não tem nada para ofertar. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Nós temos que colocar Cristo no centro e sair de cena. Ei, sai de cena, deixa Cristo. Porque aí quando Cristo é o centro, tudo que fizermos é para Ele. Você está no banheiro tomando banho, Cristo está ali, Ele é o centro. Você está namorando, Cristo está ali, Ele é o centro. Aí quando está namorando, a gente tira Cristo e fica só a carne. Esquece, vai cair. Como diz o bispo Jorge, falou muito manso, vigia, vaso. Não é? Quando Cristo é o centro, podem falar mal de você,
você não está olhando para a pessoa, você está olhando para Cristo. Paulo vai dizer, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Quem consumou a sua fé, quem criou, quem formou, quem foi o autor da sua fé, não é aquele fofoqueiro, não, é Cristo. Não é aquele que está te perseguindo, não, é Cristo. Mas aí quando Cristo é o centro da igreja, eu vou entender o que a palavra diz, o que Jesus diz, ama aquele que te persegue. Ore por aquele que te odeia, ora por ele. Aí aquele que odeia a gente tem mania de retribuir, né? Retribuir ódio. Se tem ódio no meu coração, está faltando alguma coisa. Eu não ia desenhar o coração, mas eu vou desenhar. Eu vou desenhar. Ô, irmão, só limpa aqui um pedacinho para mim. Posso um pedacinho de cima aqui. Só mais 2 minutos, bispos. 2, só 2. E aí eu já vou liberar. Daqui a pouco, 11 horas. Pode ser ele. Não, tira o centro, não deixa Jesus no centro. Tira só o lado de cá. Isso. Irmãos, olha só. Nós temos a mania de falar o seguinte. Jesus conhece o meu coração. Não é? Ai. Às vezes, você é cobrado em alguma área, que seja na igreja, no trabalho ou em qualquer lugar, aí a gente fala assim, não, mas Deus conhece meu coração. Conhece. Pior que Ele conhece. Secou, eu acho. O que é que tem no nosso coração, irmãos? Tem mentira? Mentira. Mas o que é que tem no nosso coração? Pecado, engano, inveja. Agora vai começar a brotar, ó. Inveja. Mas o que, irmãos? Os números contados aí, fica à vontade, tá, gente? Tem amor também, não tem? É. Amor. Ué, tem que ter um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho tem que ter, né? Mas o que, irmãos? Ódio. Não era para ter, mas tem. Ciúme. Angélica, terça-feira, ela falou lá que Deus nos livra do quê? Como é que é? Uma frase. Deus nos livra dos nossos fracassos, mas não das nossas desculpas. Lá a gente tem mania de falar esfarrapada. Desculpa esfarrapada. Não sei se você já ouviu esse termo, não? Desculpa esfarrapada. O que você falou, Mariana? Infidelidade. Fidelidade também, né? Aí a gente ajoelha para orar. Senhor, eu não consegui fazer aquilo que o Senhor me mandou, mas o Senhor conhece o meu coração. Aí ele fala, eu conheço mesmo. Eu conheço o seu coração. Ah, Senhor, a sua palavra manda eu amar, mas o Senhor conhece meu coração. Ele conhece? Cheio de ódio, rancor, amargura, tristeza, ira. Tem amor também? Tem. Tem fidelidade? Tem, mas também tem infidelidade. Tem desculpas. Tem uma frase muito interessante, eu não sei quem inventou não, mas eu gosto de falar. Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa. Irmão, estou querendo mandar você para ser missionário. Você vai dar uma desculpa? Ou você vai cumprir o chamado? Irmão, ser missionário não é fácil. Mas também não é difícil. Porque se Cristo é o centro, torna-se fácil. Então que nós possamos entender que nós não devemos nos preocupar em ser uma igreja grande. A igreja de Atos 2, que eu preguei lá, que eu dei um estudo lá na igreja, que tem que ser a nossa igreja modelo. A igreja de Atos 2, de 37 a 42, eles viviam de casa em casa, partiam o pão diariamente, viviam no templo, eles partiam pão de casa em casa, eles tomavam as suas refeições com singeleza e humildade de coração, vendiam suas propriedades e repartiam com quem tinha necessidade. É uma igreja modelo, é uma igreja cristocêntrica. A igreja de hoje precisa ser uma igreja cristocêntrica.
E aí você não vai nem precisar sair para evangelizar. Hoje a gente tem que sair para evangelizar porque a gente não vive como igreja cristocêntrica. Mas quando vivermos como uma igreja cristocêntrica, você não vai nem precisar fazer muito esforço. O próprio Espírito Santo vai aumentando o número daqueles que hão de ser salvos. A igreja tem que ser uma igreja relevante, não uma igreja grande, de números, de status, não. Mas tem que ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante, ela atrai o Espírito Santo e o Espírito Santo atrai o pecador. O pecador entra e não sai mais. Por isso que a igreja tem que ter um jugo suave e um fardo leve. Que aí a pessoa entra, ela vai ter prazer de voltar. E ela vai ter vontade de ficar. Uma igreja leve é uma igreja que a pessoa tem prazer de voltar e vontade de ficar. Amém? Que essa palavra abençoe o seu coração. Agora sim, né, bispo? Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas ao nosso Deus? É para Jesus, para Jesus.